Olá, estamos de volta com a leitura A Consciência do Dharma. Temos consciência de nosso Dharma para executar o Dharma de maneira satisfatória, de maneira que nós possamos viver de acordo com o nosso Dharma em nossas vidas, principalmente quando a gente está aqui nesse planeta Terra, esse planeta de, como diz os espíritas, de provas e expiações. Nós devemos procurar entender o nosso Dharma e conviver com ele de maneira satisfatória para que a gente desenvolva a consciência de Krishna. Então, aqui no livro Diálogo sobre o Dharma, do meu mestre espiritual Chandramukha Swami, vamos dando continuidade, falando das nossas qualidades que nós devemos exercer para o prazer de Deus. Então, Deus, ele nos dá, ele nos agracia com qualidades divinas, que é o nosso Dharma. Qual é a qualidade divina sua? O que você tem, que você consegue fazer com facilidade, que você pode ofertar a Deus em amor, devoção e gratidão, sem esperar nada em retorno? Porque a gente está sempre querendo comercializar com Deus. Deus, eu dou isso, Senhor, me dê aquilo. Se o Senhor fazer eu passar no concurso, se eu fazer aquilo, se eu me tirar da pobreza, se eu me dar dinheiro. Então, a vida da gente gira em torno, a mente, os desejos, sentidos giram em torno das coisas materiais, e a gente está sempre querendo fazer que Deus seja aquele que dá, quando na realidade nós temos é que dar. Nós não temos que pedir nada a Deus, nós temos que exercer nosso Dharma e usar o Dharma, as nossas qualidades, nossos talentos, como diz Jesus na parábola dos talentos na Bíblia, usar o seu talento com o seu Dharma para ofertar a Deus em amor e devoção. Prestando adoração ao Senhor, que é a fonte de todos os seres e que é onipenetrante, o homem pode atingir a perfeição através da execução do seu próprio trabalho. Bhagavad Gita 18:46. Então, quais são as qualidades que você tem em você, que você pode ofertar para Deus? Por exemplo, eu vou citar aqui o Swadharma de um Brahmana, ou seja, o Dharma, dentro da qualificação do Brahmana, que é um estudioso, é tranquilidade, autocontrole, austeridade, pureza, tolerância, retidão e conhecimento. Gente, quando eu leio algo desse jeito, assim, dessas palavras aqui, e eu vejo que é uma qualidade natural que a gente deve desenvolver dentro da gente para que a gente possa trabalhar para Deus, a tranquilidade, um coração intranquilo, uma mente perturbada jamais vai poder se comunicar com Deus. A gente tem que ter autocontrole. Por quê? Porque o autocontrole ele é necessário no caminho da autorrealização em Deus. Austeridades, fazer o que é necessário e evitar o que é desnecessário. E isso é seguir regras e regulações. E a gente não quer seguir regras e regulações. A gente quer viver no mar de rosa. E isso é impossível aqui nesse mundo material. Pureza. Pureza. Como é que eu posso me tornar um ser puro? Saindo da impureza da mente, do coração, dos sentidos, da ação, de desejar tudo separado de Deus, porque é por isso que a gente sofre, porque a gente deseja tudo separado de Deus, de Krishna. Tolerância. Tolerância. Nossa, essa ferramenta nos dias de hoje está quase em extinção, tolerância. Tolerar aquilo que é necessário que seja tolerado para meu avanço espiritual, para a minha relação com Deus. Retidão, andai nos caminhos retos do Senhor, e assim obterás a paz eterna. Conhecimento. Sem conhecimento, eu não saio da ignorância. Sem conhecimento, eu não saio da ignorância. Sem conhecimento, eu não saio da ignorância. No caso dos guerreiros, quais são as qualidades dos guerreiros? Heroísmo, poder, determinação, destreza, coragem na batalha, generosidade e liderança. Então, aquelas pessoas que têm suas profissões de guerreiros, que defendem as pessoas, essas pessoas têm que serem heróis de si mesmos, têm que ter esse poder, mas não é o poder de ninguém, é o poder de Deus em você. Determinação, determinação, que qualidade maravilhosa, que serve para a minha autorrealização em Deus. Destreza, ter jogo de cintura, para poder suportar aquilo que é insuportável. Coragem na batalha, levanta-te e luta
a Krishna disse a Arjuna na Bhagavad Gita, a Arjuna não queria lutar, não queria cumprir com o seu dharma, que era defender aquela batalha ali, que ele estava ali, e Krishna diz, levanta-te e luta. Coragem na batalha, generosidade, ser uma pessoa generosa, ser uma pessoa agradável, uma pessoa que está sempre querendo ajudar. E liderança, você tem que liderar a você próprio, porque uma pessoa que não se autocontrola, ela não tem condição de controlar nada. Já os Vaixas, que são os comerciantes, eles ocupam-se com a agricultura, plantações, proteções a vacas, com comércio, e os Shudras trabalham naturalmente para os outros. Então, isso são qualificações dentro da sociedade védica, sistema de castas, né? Então, comumente falado, né? Então, tudo é muito organizado, tudo está organizado dentro dos Vedas, do Vedanta. Vedanta, as pérolas do Vedanta, leitura da filosofia védica, ouvir como é que eu posso me organizar, como é que eu posso, qual a qualificação que eu estou, o que é que eu tenho para exercer meu Dharma, eu estou exercendo meu Dharma para o prazer de Deus ou não. Então, no plano do nosso corpo, o Swadharma é chamado de Vanashrama Dharma, ou seja, o homem, para obter a compreensão espiritual, deve buscar essa organização, que começa com seus deveres específicos em termos de modos da natureza, obtidos com o respectivo corpo. Então, dentro do corpo existe a mente, os sentidos e o falso ego, que foram criados por Deus. Porque na Bhagavad Gita, Krishna diz, eu sou o criador do fogo, água, terra e ar, elementos do corpo. Mente, sentidos e falso ego. Então, a minha mente, meus sentidos e meu falso ego foram me dados por Deus para que eu possa buscar o meu autocontrole. E aí, eu buscando o meu autocontrole, eu vou compreendendo as coisas paulatinamente até chegar à minha compreensão espiritual. E eu chegando a essa compreensão espiritual, eu vou entender por que eu estou aqui, para que eu estou aqui. E desempenhar o dever específico nesse campo, para que eu possa, como alma neste corpo, me elevar a uma posição superior na minha vida nesse momento. Então, meu mestre espiritual, ele vai de tópico em tópico aqui nos diálogos, que é um diálogo. Ele pergunta e ele responde. Ele pergunta e ele responde. Exemplo, explique melhor a situação de Arjuna. Por que seu Dharma era participar na batalha de Kurukshetra? Isso é uma dúvida que todo mundo tem quando lê a Bhagavad Gita, quando escuta a Bhagavad Gita. Por que Arjuna tinha que lutar e matar seus próprios parentes? No início da Bhagavad Gita, Arjuna propôs abandonar a batalha. Embora seu Dharma de guerreiro era lutar para defender o mundo da possibilidade de uma liderança mal intencionada. Por isso, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, desaprovou sua proposta. Por quê? Porque você tem que exercer o seu Dharma. Custe o que custar, você tem que exercer o seu Dharma. E quando você exerce o seu Dharma, você vai estar agradando a Suprema Personalidade de Deus, você vai estar agradando a Deus. Krishna disse na Bhagavad Gita, capítulo 2, versos 2 e 3. Meu querido Arjuna, como foi que tais impurezas desenvolveram em ti? Por que impureza? Porque quando você não quer exercer o seu Dharma, você está impuro. Porque você está com medo, porque você não é uma pessoa segura. Porque você isso, porque aquilo outro, que são as picuinhas emocionais da nossa mente e do nosso coração. Então, aqui a Suprema Personalidade de Deus chama de impurezas. Elas não te condizem com o homem que conhece o valor da vida. Elas não conduzem aos planetas superiores, mas à infâmia. Ó filho de Pritha, não cedas a esta impotência degradante. Gente, vou parar aqui. Impotência degradante. Então, toda vez que a gente não luta, toda vez que a gente não desenvolve o nosso Dharma, a gente está dando ênfase à nossa impotência degradante. Porque todos aqui têm Dharma a ser cumprido, todas as almas condicionadas em corpos condicionados, vivendo os 3 modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância, sobre o jugo da mente, sentidos e falso ego, todos aqui, sem exceção, têm um Dharma a exercer. Isto não te fica bem quando você não exerce o seu Dharma. Abandona esta fraqueza mesquinha de coração
E levanta-te, ó castigador de inimigos. Levanta-te e castiga teus próprios inimigos que estão corroendo teu coração, tua mente, que estão corroendo tuas atitudes, apelando para a consciência social de Arjuna. Deus Krishna está advertindo o guerreiro de que seu dever é lutar para defender o mundo contra qualquer tipo de irreligião, porque é dito que quando o mundo caminha para uma irreligião, onde aqui o mal sobrepõe o bem, onde as pessoas assúricas, ou seja, não iluminadas, sobrepõem as iluminadas, Krishna vem dentro da filosofia védica de tempos em tempos. E quando existe a irreligião e a injustiça, chama-se adharma. A significa negação. Não existe um planeta onde esteja exercendo o seu dharma, que é desenvolver a iluminação com as pessoas que estão dentro desse planeta também, para que sejam iluminadas. Então, a gente tem o bem e o mal o tempo todo nessa batalha de Kurukshetra, e a gente precisa buscar essa luta, a gente precisa lutar. A palavra é essa, lutar para exercer o Dharma. Porque quando a gente exerce o Dharma, a gente está de acordo com Deus. Deus está de acordo conosco e nós estamos de bem com Deus e Deus está de bem conosco. De certa forma, Arjuna não queria lutar porque isto era fruto do seu egoísmo e de gratificação de sentidos. Sobre a influência da luz do conhecimento védico não fazia o menor sentido. Naquela época, ninguém era um tolo, como hoje em dia, de pensar que o propósito da vida humana se limita ao simples consumismo egoísta ou ao gozo mundano dos sentidos. Vou repetir. Dentro da filosofia védica, o pensamento védico diz que o propósito da vida humana não se limita ao simples consumo egoísta ou ao gozo mundano dos sentidos, que é o que nós fazemos aqui. O consumismo egoísta e o gozo mundano dos sentidos. Por isso que nós estamos do jeito que estamos. A ideia geral é que todos devem usar suas vocações e habilidades para seu próprio despertar e capacitar-se para servir ao mundo. Capacitação para servir ao mundo. Como é que eu posso me capacitar para servir ao mundo? Estudando, buscando sabedoria para que eu possa saber um pouquinho a mais cada dia e eu possa oferecer esse conhecimento para as pessoas que querem conhecimento. Krishna reforça a importância do conceito de Swadharma. Considera o teu Swadharma e não vaciles. Não há nada mais digno para um lutador, um guerreiro, um kshatriya, do que lutar por uma causa justa. Então, a gente tem que lutar pelas causas justas. E aqui nesse mundo material existem os advogados que lutam para defender a gente, e muitas vezes lutam para defender a gente numa causa injusta, onde a gente quer agarrar a justiça a qualquer custo. Quando, na realidade, sua consciência sabe que você está errado e que Deus dentro de você diz que você está errado. E você quer pagar um advogado para lhe tirar da prisão, e você quer sair da prisão, e você quer dizer que é inocente. E aí a justiça terrena é, vamos lá defender. Melhor é cumprir o seu Swadharma, que é sua missão dhármica, chama Swadharma, mesmo que imperfeitamente, do que cumprir o Dharma de outro com perfeição. É o que a gente faz, às vezes a gente fica se metendo, eu fico rindo porque eu já fiz muito isso, fica se metendo na vida dos outros, querendo consertar a vida dos outros, e a sua, uma bagunça está. Então, Krishna diz a Arjuna que ele precisa exercer a luta e a justiça do seu Dharma. Na verdade, essa ideia se aplica a todos nós, onde nosso dever específico pessoal é determinado pela nossa posição social, estágio de vida e natureza interna. Nosso dever específico pessoal é determinado pela nossa posição social, onde você se localiza socialmente, em que estágio de vida você está e qual é a sua natureza interna para que você possa oferecer estas qualificações para Deus e exercer o seu Swadharma, a sua missão. Mesmo que imperfeitamente, do que viver querendo consertar a vida dos outros e esquecendo da sua.
Eu peço até perdão a Deus por ter feito isso muito tempo na minha vida. Hoje eu ofereço esse serviço, por menor que seja, ofereço um pouquíssimo de sabedoria que eu tenho, por menor que seja, primeiramente a Deus, a Krishna, a filosofia Bhaktivedanta, essa oportunidade de ficar aqui 15 minutinhos, 20 minutinhos, oferecendo um pouquinho de sabedoria para que a gente acordem almas, como diz Chaitanya Mahaprabhu, acordem almas, estão dormindo no colo da bruxa chamada Maya. E a gente fica lá dormindo e achando que isso é vida, que está tudo bem. Como diz meu mestre espiritual, não tem nada bem. Porque quando perguntam a ele, está tudo bem, Swami, Chandramukha Swami? Ele diz, eu penso que está aqui na minha ilusão. Exatamente, porque não tem nada bem, porque a cada momento tudo pode mudar. No balanço das horas, tudo pode mudar. Então, vou ler aqui o que o meu mestre espiritual escreveu sobre cumprir, mesmo que imperfeitamente, o seu Dharma do que cumprir o do outro. Ao se debruçar neste verso, Bhagavad Gita 3:25, o monge beneditino Bed Griffiths comenta, vamos ouvir agora um monge. O livro de oração comum dos anglicanos diz, cumpre teu dever na condição de vida na qual a Deus aprove te solicitar. O indivíduo deve sempre permanecer em sua própria condição de vida. Nos dias de hoje, as pessoas são muito contrárias a isso. A ideia daquela sociedade significativamente hierarquizada era de que todas as pessoas tinham seu lugar acerca do sistema de castas. Até podemos dizer que ainda que tenha havido muitas vezes abusos, todos tinham lugar. Mesmo o lixeiro ou intocável tinha seu lugar e se sustentava. A sociedade não podia dispensá-lo, portanto, ele precisava ser sustentado. Portanto, há uma espécie de justiça nisso, e esse era certamente o entendimento de todos. Todos, seja o sacerdote, o guerreiro, o trabalhador, deveriam permanecer em seu próprio Dharma, na sua própria missão. Cada pessoa deveria fazer o trabalho que lhe fora designado por Deus. Rio de Compaixão, um comentário cristão ao Bhagavad Gita. Isso foi um monge comentando sobre os sistemas de caixa, que é muito, muito, muito criticado pelas pessoas que não entendem, que nunca foram à Índia e que não sabem por que existem essas caixas, porque as caixas, elas têm, cada um tem seu lugar e cada um exerce seu dever e é feliz ali naquela sociedade, e não nessa bagunça material que a gente se vê aqui, neste mundo material, nessa sociedade contemporânea, dita moderna, entre aspas, da civilização materialista do Ocidente. Então, todos têm seu lugar e todos devem exercer sua missão, para que o Dharma ele possa ser essa bandeira que você possa levantar e balançar e dizer, eu estou cumprindo o meu Dharma e oferecendo ele a Deus, porque Deus precisa de nós como seus guerreiros. Deus precisa de nós para que a gente lute primeiramente contra a nossa batalha interior, inferior, porque a gente é impuro. Se a gente nasce nesse planeta, porque aqui a gente veio para realizar um grande, grande projeto de vida, a começar do Dharma, que ele limpa o karma, as impurezas, e evita de você adquirir mais karma, vikarma, ações indesejáveis. É uma grande luta mental, emocional, diária, onde você, se você quiser, claro, você quiser evoluir, você tem que estar orando e vigiando o tempo todo, como diz Jesus, orar e vigiar, para que você possa cumprir seu Dharma, o seu trabalho que foi designado por Deus, que foram designados por Deus, como diz aqui esse monge, sobre esse comentário da Bhagavad Gita. Então, vamos batalhar e exercer nosso Dharma, para que a gente possa satisfazer a Deus e viver feliz. Existe felicidade nesse mundo material? Sim, quando você deseja tudo junto com Deus, quando você entrega a sua vida a Deus, quando você faz da sua vida uma oferenda a Deus, quando você faz uma fisioterapia para a sua alma, utilizando as regras e regulações, mas isso é fácil falar e difícil fazer, mas existe uma batalha a ser travada. Então, portanto, não vacile, porque é a luta por uma causa justa, que é lutar pela sua própria causa dentro do seu Dharma. E oferecer o seu Dharma para Deus, para que Deus possa estar feliz, custe o que custar, você está ali na batalha de exercer o seu Dharma.
Diálogo sobre o Dharma de Chandramukha Swami aqui comigo, Ana Cláudia Chandra, sua discípula, entregando um pouco de sabedoria, o mínimo que for possível, eu ofereço a Deus e agradeço. Gratidão.